Hi guys, meu nome é Vanina Junqueira, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não tiver se inscrito, aproveita e já se inscreva agora. E hoje eu vim falar pra vocês sobre o Simple Past. Só que agora não é mais com o verb to be, como eu fiz aqui na outra aula, que você pode conferir aqui nos cards. Eu vim falar sobre o Simple Past com os outros verbos. Eu costumo separar os verbos no inglês em três categorias. Bom, a primeira são os modal verbs, que são os verbos modais, que são aqueles verbos can, could, may, might, should, must, dentre outros. Eles são bem diferentes dos outros porque eles têm uma característica, na verdade, características semelhantes, e eles foram trabalhados de uma forma semelhante. A conjugação deles é diferente do restante. E aí sobraram os outros verbos que eu separo em dois grupos. O to be, que é um verbo só em um grupo, e esses outros verbos, que são esses outros verbos que nós estamos acostumados a ver, que é o verbo to play, to study, to swim, to meet, to eat, to drink, etc. Então, hoje eu vim falar sobre esse grupo que eu chamo de other verbs. Bom, são os outros verbos, né? Bom, primeiramente, para a gente pensar no simple past, quando eu falo, por exemplo, ontem eu fui para a escola. Yesterday I went to school. Então, went é um verbo que está no passado. Bom, quando que eu utilizo esse tempo verbal? Primeiramente, a gente tem que pensar em qual situação. Então, a situação é um tempo específico no passado. Esse tempo específico é importante. Então, se aconteceu no passado e tem um tempo específico importante, pronto, simple past. Bom, então a situação tá clara, né? Agora, com quais expressões de tempo? Por exemplo, se eu falo assim, você falou, Vanina, yesterday, o que é isso? É uma expressão de tempo. Quando eu falo yesterday, eu me localizo no tempo. Então, yesterday significa ontem. Se eu falar the day before yesterday, então um dia antes de ontem, é o nosso famoso antes de ontem, né? Então, essas duas expressões são expressões, por exemplo, de tempo, que a gente utiliza no simple past. Outras expressões de tempo, last week, last month, last year. Então, semana passada, mês passado, ano passado. Outra opção que a gente tem é o ago. Ago significa atrás. Então, 2 days ago, 2 dias atrás. 3 months ago, 3 meses atrás. 4 years ago, 4 anos atrás. Então, o ago também ajuda a gente aqui em várias expressões de tempo, a criar várias expressões de tempo. Bom, como vocês já viram no Simple Present, com os outros verbos, os other verbs, também segue aqui para vocês acompanharem essa aula que já foi dada, a gente tem o auxiliar. O auxiliar a gente utiliza basicamente na interrogativa e na negativa. Como assim basicamente, Vanina? Eu não gosto desse negócio que parece que deixou uma coisa no ar. Sim, é porque quando a gente quer enfatizar que uma coisa realmente aconteceu, por exemplo, eu fiz isso sim. O que eu faço? Eu posso usar o auxiliar na afirmativa. Então, se eu falo assim, I went to the mall, eu fui ao shopping. Aí você fala assim, não foi, eu tive em tal lugar. Fui sim, não foi, fui sim, em tal lugar eu fui depois do shopping. Não, você não foi ao shopping. Fui sim, eu quero enfatizar, eu falo I did, põe meu auxiliar. E aí meu verbo que estava no passado, que era went, ele volta para a forma base. Por quê? Porque se eu já coloquei auxiliar, eu já informei que é passado. Então eu não vou informar mais uma vez, senão fica redundante, fica repetitivo. E o inglês não aceita repetição, não aceita essa redundância. Então, I did go to the mall, eu fui sim ao shopping, então é para enfatizar, ok? Bom, e aí, na afirmativa, então, só quando for ênfase, né, que a gente vai utilizar o auxiliar did. Agora, o auxiliar did, ele é utilizado predominantemente na interrogativa, justamente para mostrar aquela entonação pra gente, e na negativa, pro not grudar nele. Lembra que o not não fica solto assim na frase, normalmente? Então, did not. E aí a negativa, como é did not, vira didn't. Por que vira didn't? Porque a gente está fazendo a forma contrata, então, didn't. Bom, primeiramente, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em simple past com esses outros verbos é que a gente tem que fazer uma subdivisão. Tem os regular verbs, que são os verbos regulares, e os irregular verbs, que são os verbos irregulares. Bom, primeiramente vamos tratar dos regulares. É muito mais simples da gente utilizar, né, colocar esse verbo no passado, quando ele é regular. E quando que eu vou saber que ele é regular, Vanina? Bom, a gente sabe quando o verbo é regular, mais por questão de uso mesmo. Você olha para ele e fala, é regular, já vi com ED no final. Por quê? Porque o verbo regular você acrescenta o ED. Por exemplo, to play. Eu quero falar que eu joguei no passado, por exemplo, I played soccer. I played, coloquei ED, soccer, acabou. O verbo to walk, que é andar, no passado, walked, coloquei o ED. O verbo to explain, explained, coloquei ED. Então, pronto, já fiz o meu passado colocando aí ED. Sabe o que é legal? Porque aqui você não tem que fazer como o simple present, que você tem que escolher entre o auxiliar do e o does. Aqui você tem um auxiliar para todos os pronomes, é o did.
did vai ser para todo mundo, ok? I, you, he, she, it, we, you, they. Então, perfeito. Então, agora se eu falo assim, he looked at the stars. Então, eu tô aqui, as estrelas são ali. He looked at the stars. Ele olhou para as estrelas. Quero fazer a interrogativa. Coloco o meu auxiliar, did, né? Falei que o did é para todo mundo, se é no passado. Como é que você sabe que é o did? Bom, se tá sendo dito he looked, quer dizer que esse verbo está no passado. Se o verbo está no passado, é simple past. Qual que é o auxiliar do simple past? Did. Então, did he. Agora, meu verbo volta para a forma base, porque eu já informei que é passado. Quando eu coloco did, eu já informo que é passado. Então, did he look at the stars? Ele olhou para as estrelas? Agora, a negativa, he, aí eu vou colocar a negação, eu quero colocar o not, mas eu tenho que colocar primeiro, antes do not aparecer, eu tenho que colocar o auxiliar. Eu já entendi que meu auxiliar é o did, porque tá no passado essa frase, então, he did not, e aí eu já coloquei o did, então meu verbo continua na forma base, look, não coloco o ed. Então, he did not look at the stars, então ele não olhou para as estrelas. Vanilla, posso fazer a forma contrato? Perfeitamente. He didn't look at the stars. Perfeito. Bom, então, essa frase eu poderia ter colocado I, we, you, he, she, it, they, qualquer pronome. Seria igualzinho, só tiraria o pronome, porque não muda nada. É o mesmo auxiliar, que é o did. Bom, então, fica muito fácil. Verbo regular, coloca ED. Nossa, menina, tá fácil demais, não tá faltando nada. Não, parece que toda vez que você vai falar alguma coisa, tem uma exceção, né? Tem. Então, aqui há uma exceção também, na verdade, nesse caso, não só uma. É a forma como a gente vai colocar o ED. Então, primeiro caso, quando uma palavra termina, quando um verbo, na verdade, termina em E, como que eu vou pôr outro E para pôr ED? Não precisa, já terminou em E, só coloco o D. Então, por exemplo, o verbo to hope, que é o verbo de esperar, no sentido de ter esperança. Então, to hope, passado dele, hoped. Só colocar o D, porque já tem o E. Agora, os verbos que terminam em CVC, esses são famosos, né? A gente já está acostumado a saber deles, porque a gente escuta esse CVC aí a vida toda. O que é CVC? É CVC, né? Consonant, vowel, consonant. Então, consoante, vogal, consoante. O que é isso, Vânia? Se o seu verbo for monossilábico, lembre-se, monossilábico, e terminar em CVC, como assim terminar? A gente conta de trás para frente. Então, por exemplo, o verbo to stop, ele tem 4 letrinhas, mas ele é monossilábico, é só de uma sílaba. Se eu contar S, T, O, se eu contar do início da palavra até o final, vai ser S consoante, T consoante e o O vogal, então fica CCO, CCV, tá errado. Então, eu tenho que contar de trás pra frente. Essa regra só vale pra contar de trás pra frente. Então, stop, P, consoante, O, vogal, T, consoante, CVC. Então, CVC, quando o seu verbo for monossilábico e for consoante, terminar em consoante, vogal, consoante, o que você faz? Dobra a última consoante, nesse caso do stop, é o P, e depois você coloca o ED, como, né, na regra geral. Então, to stop, stopped. Dobrei a última consoante, que é o P, e acrescentei ED. Agora, se o seu verbo não for monossilábico, ele for, por exemplo, de 2 sílabas, e a segunda for stressed, eu adoro essa palavra, gente, stressed. É porque, assim, no inglês, quando você fala stressed syllable é a sílaba tônica, é a sílaba, eu costumo brincar, falar a sílaba estressada, na verdade é a sílaba tônica. Então, se a sua sílaba tônica for a segunda, por exemplo, na palavrinha prefer, eu não falo prefer, eu falo prefer. Então, na palavrinha prefer é a segunda que é a tônica, que é a estressada, né? Então, quando for a segunda sílaba que for a tônica, o que você faz? Você dobra a última consoante e acrescenta o ED. Ué, igualzinho eu fiz aqui no CVC, dobra a última, então prefer, a última não é o R, a última letra, desculpa, falei a última consoante. Porque no caso é a consoante, dá na mesma. Então, a última letrinha que é a consoante, eu dobro, coloco outro R e aí depois eu ponho o ED. Então, to prefer, passado, preferred, ok? Bom, e a última regrinha é o Y. Pra variar, né? O Y sempre tá na regra. Sim, Y precedido de uma consoante, ou seja, sua palavra terminou em Y e antes do Y há uma consoante, pronto, então você vai ter que cortar o Y. Qual que é a vogal que mais se parece com o Y? O I, né? Então, se você pega, por exemplo, a palavrinha to study, terminou em Y. Antes do Y tem um D. O que a gente faz? Corta o Y e aí a gente coloca a vogal que mais parece, que é o I, e depois eu ponho a terminação, é D. Então, to study, studied, ok? Então, essas são as regras, porém, há 2 letrinhas que elas não são dobráveis, porque são as letrinhas W e X. Então, por exemplo, a palavrinha to plow, que é arar, eu não tenho como dobrar, imagina, o W mais outro W antes de pôr D, não tem jeito. Então, essa aí seria uma exceção da exceção. E, por exemplo, o X, o verbo to fix, que é consertar, por exemplo, também não tem jeito, ficaria muito estranho, né? 2X assim. Então, apesar dessas 2 palavrinhas serem
monossilábicas caírem na regra do CVC, eu não vou dobrar. Então, pensa que essas são as exceções das exceções. Bom, então visto aqui a parte dos regular verbs, antes da gente passar para os irregular verbs, eu quero ver com vocês mais uma frase. Então, por exemplo, they crossed the river. Olha o ED, they crossed the river. Então, eles atravessaram, eles cruzaram o rio. Agora eu quero fazer a interrogativa. Meu auxiliar não did, porque se eu vi crossed, eu vi esse ED, eu já sei que é simple past. Então, o que eu vou fazer? Pego o meu auxiliar, que é o did, que é para qualquer pronome, coloco did they, e aí o verbo agora volta para a forma base, lembra? Então, did they cross the river? Eles atravessaram o rio. E agora a negativa, they did not, ou they didn't, cross the river. Então, fica muito simples, né? Tá vendo? É só pensar no did como auxiliar e se você for utilizar o did, lembrando de voltar o verbo para a forma base. Bom, agora eu quero falar sobre os verbos irregulares. Marina, eu sempre tive dificuldade. O que eu faço? É decorar mesmo? Gente, pior que é. Só que assim, quando você vai decorando, vai falando, vai repetindo, você vai internalizando, você vai começando a dominar aquilo ali, você vai falar, já sei, já escutei, então fica natural. Mas primeiro tem que ter esse processo de repetição. Bom, eu adoro a repetição, acho que a gente aprendeu repetindo, né? Então, sua mãe não ficava assim, mamãe, o pai vai papai, até você tentar falar o mamãe e o papai. Então, é repetindo que a gente acaba internalizando e, enfim, memorizando as palavras. E de acordo com o que você for utilizando a língua inglesa, você vai ver que fica muito fácil. Que vai ficar natural, porque você já falou tantas vezes aquela mesma palavra, né? Bom, então, agora eu quero mostrar pra vocês, eu fiz uma sequência aqui de verbos irregulares pra gente pensar, olha só. To break tá no infinitivo. O passado, eu vou deixar a coluninha aqui do lado pra vocês, o passado, broke. O particípio, broken. Outro verbo, to bring, trazer, né? To break, quebrar. To bring, trazer. Então, to bring, passado, brought. O particípio, brought. O verbo to buy, comprar. To buy, passado, bought. Particípio, bought. Então, tá vendo que às vezes repete o segundo com o terceiro? Nem sempre. Igual, por exemplo, aqui, ó. To choose, que é escolher. Chose, passado, particípio, chosen. Então, quer dizer assim, né? Ele realmente é irregular. Não dá pra falar assim, pensa numa regra. Tem uns que seguem algum padrão e tudo mais, e à medida que vocês forem repetindo esses verbos e né, trabalhando com eles, vocês vão entender que alguns ficam parecidos com os outros, assim, as terminações, e você pode fazer alguma associação, mas na verdade eles são irregulares, né? O melhor mesmo é usar. Eu costumo ensinar os meus alunos a fazerem assim. A primeira coluna é infinitivo, a segunda é simple past e a terceira é particípio. Então, como hoje vocês estão aprendendo o simple past, mas lá na frente vocês vão aprender os tempos perfeitos que precisam do particípio, do verbo no particípio, e outras estruturas como, por exemplo, a voz passiva também precisa do verbo no particípio. O que eu faço? Gente, vai decorar, já vai fazer um sistema de memorização, já utilizo o particípio nela. Então, por exemplo, quando eu vou memorizar e trabalhar com os meus alunos isso, eu faço tá, né, os três. Então, por exemplo, to do, did, done, to go, went, gone, to catch, caught, to teach, taught. Tá vendo que uns tem uma semelhança? Assim, então, eu já peço pro meu aluno trabalhar as três juntas, porque assim ele já, né, acaba fazendo uma relação com o particípio, porque ele vai ser muito utilizado lá na frente. Bom, então, é isso, você pega os verbos mais conhecidos, que você mais utiliza e faça essa sequência de infinitivo, passado, particípio, infinitivo, passado, particípio e repita quantas vezes você puder, porque você vai ver que fica muito mais simples quando você faz isso. E verbo irregular, a formação dele da frase com ele é igualzinha à frase com os verbos regulares, né? Igual eu falei, they crossed the river, eles atravessaram o rio. Se eu falasse, por exemplo, pegasse o verbo to buy, they bought a house, eles compraram uma casa. Eu vou colocar o did, porque o bought é o simple past, o verbo está no passado. Então eu já sei que é simple past porque está no passado o verbo. Aí o que eu faço? O auxiliar do passado não did, então eu coloco did, they, e aí meu verbo volta para a forma base. Did they buy a house? Eles compraram uma casa? E a negativa, they did not. E aí meu verbo volta de novo aqui para a forma base, porque eu já informei aqui que o no did que é negativa, né, e passado. Então, they did not buy a house. Então, nesse caso aqui, quando eu coloco o did nessa frase no passado, ele tá aqui pro not, pro dar, então mostrando a minha negativa, e para já me mostrar que é uma frase no passado. Então é isso, espero que tenha ficado claro esse tempo verbal, façam frases, tentem utilizá-lo nas suas conversações, façam um texto contando o que vocês fizeram em uma situação no passado, e aí fica muito mais fácil de praticar, ok? See you, bye bye!